Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital apresenta uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje o advogado Alexandre Sobral falando principalmente sobre condomínios, questões jurídicas decorrentes da pandemia. Inscreva-se no nosso canal, Mérito Digital, no YouTube, e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Querido amigo Alexandre Sobral, é um privilégio tê-lo conosco no nosso projeto. Eu sei que, antes de qualquer coisa, preciso que se diga isso, de fato, um grande amigo, a ponto que é nosso padrinho de casamento, inclusive. E faz tempo que a gente não se encontra presencialmente, mas estamos aqui virtualmente nos vendo, nos ouvindo. E vamos bater um papo, então, sobre essas questões jurídicas decorrentes da pandemia e os reflexos delas nos condomínios. Você que é um dos grandes especialistas desse assunto no Norte e Nordeste, especialmente aí na cidade de Aracaju, onde você está. Então, agradecendo pela tua participação, pela disponibilidade do tempo para participar do projeto, eu queria que você começasse falando para os nossos alunos do porquê da escolha da advocacia. Porque a gente sempre começa, ao invés de entrar no tema mesmo, propriamente, fazendo essa pergunta, porque talvez sirva até de inspiração para alguns dos nossos alunos. A advocacia, no meu caso, foi algo que eu escolhi não por questões pessoais, de vontade própria minha, posso dizer assim, minha parte. Eu sempre gostei muito de informática, mas meu pai tinha um sonho de ter feito direito e não fez porque na época ele não tinha condições. Ele tinha que trabalhar pelo dia, que o curso de direito era só pelo dia, não tinha à noite. E aí ele teve de fazer contabilidade, e ele sempre me disse que era o sonho que ele tinha de ser advogado, de fazer direito, e eu quis realizar o sonho do meu pai através de mim, quis fazer um curso que era o sonho dele, e ele poder, talvez, ter um pouco do sonho dele realizado através de um filho dele, entendeu? Então, a minha inspiração para fazer advocacia foi meu pai. E a outra situação foi que, apesar de não ter feito algo vocacional, algo que era o meu sonho, eu me debrucei sobre o direito e escutei um outro dilema dele, que ele sempre disse, ia para mim, que apesar dele não ter feito o que ele queria fazer, ele tentou ser o melhor no que ele fez. Então, eu, do mesmo jeito, hoje, apesar de não ter feito o que eu queria ter feito, tento ser o melhor no que eu estou fazendo. E, graças a Deus, eu acho que isso aqui em Sergipe é bem claro. Hoje, eu sou uma referência na área condominial aqui, graças a Deus, todo mundo me conhece nessa área. Recentemente, tivemos fazendo alguns projetos juntamente com o Estado. O primeiro protocolo sanitário direcionado a condomínio do país foi um projeto meu aqui, que fiz um modelo de decreto, levei para o governador, e ele transformou, depois de algumas pequenas adequações, em um protocolo sanitário para condomínios. Então, isso foi o primeiro do país e foi aqui de Sergipe. Fora isso, a gente tem vários projetos na área condominial, a gente trabalha muito nessa área e, volto a repetir, é algo que acabei adquirindo gosto pelo direito. O direito é muito bonito, é uma área muito vasta e até para quem tem aspirações a outros cursos, eles podem se adequar ao direito tranquilamente. Por exemplo, se eu quisesse continuar ligado ao meu sonho inicial, eu podia fazer um direito ligado à parte de informática, a hoje a parte da internet, eu poderia ter ido por esse caminho. Só que as oportunidades vão aparecendo à medida que você vai trabalhando e você tem que se filiar ao que lhe aparece naquele momento. Muitas coisas, muita gente fala que é sorte, na verdade são oportunidades. A sorte, são, na verdade, oportunidades que a vida lhe dá e que cabe a você dizer se você vai ou não
vai seguir aquela oportunidade. E aí são opções que você faz na vida, algumas corretas, outras erradas, e a vida é assim, não tem como você saber o que é o correto, o que está certo, o que está errado, só depois que você vai e se debruça sobre o problema, é que você mais tarde, com o tempo, com reflexão, com experiência, é que você pode refletir e dizer, não, eu poderia ter tomado outro caminho na minha vida, mas é assim mesmo, as coisas acontecem nesse formato. Maravilha. Uma característica sua também, doutor Alexandre, é o empreendedorismo, né? Você nunca se dedicou apenas e tão somente à advocacia. Você acha que esse é um caminho? Essa seria uma orientação que você daria para os futuros profissionais do direito? O que eu posso falar pela minha experiência é o seguinte: para você conseguir que algo dê certo, você primeiro tem que focar naquilo que você está decidido a fazer. Posteriormente, quando o seu objeto, seu trabalho estiver encaminhado, você pode sim pensar em novos projetos, pensar em novas perspectivas. Mas não adianta você tentar fazer 10, 15 coisas ao mesmo tempo se nenhuma delas ainda está concretizada. Meu pai sempre me dizia que gato com dois sentidos não pega rato. Como também você não deve colocar todos os ovos em uma cesta só. Então, eu sempre segui esses ditados, e você colocar todo o seu conhecimento e toda a sua experiência e todo o seu trabalho em uma matéria só é arriscado. Lógico que tem pessoas que dão certo e fica a vida toda com aquele sentimento que poderia até tentar fazer outras coisas, mas que quis fazer uma coisa só. Eu, no meu caso, sempre fui empreendedor, sempre gostei de diversificar, entendeu? Então, eu nunca consegui ficar fazendo uma coisa só. Sempre gostei de tentar coisas novas, de empreender, de investir, e tenho feito isso até hoje, e fizemos algumas modalidades de empresas diferentes no mercado, na área condominial também, e outras não tão novas, mas que são muito bem requisitadas, e graças a Deus está tudo andando muito bem aqui em Aracaju, em Sergipe, as coisas estão andando muito bem. Bom, essa atuação na área do direito condominial, se é que podemos chamar assim, você diria também que é um nicho de mercado para quem está começando? Eu diria, e aí eu acho que também, desculpa eu estar sendo repetitivo, mas tudo da minha vida, ela reflete dos ditados que meu pai me ensinava. E aí você vê quanto forte foi a presença dele, não só na minha infância e adolescência, como também, mesmo após a morte dele precoce, quando eu tinha ainda 22 anos, como até hoje ela é responsável por muitas das minhas atitudes. Meu pai sempre me ensinou que qualquer área você pode ganhar dinheiro, qualquer área você pode ser muito bem relacionado e se dar muito bem. Basta que você se dedique, basta que você estude, que o estudo é a única coisa que você leva dessa vida. Você deixa bens, você deixa família, você deixa dinheiro, mas tudo que você estuda, tudo que você lê, vai com você. É a única coisa de certeza nessa vida que quando você se for, vai junto com você. Você não consegue transferir isso completamente para ninguém. Você pode até transportar para livros parte do seu conhecimento, mas você não consegue transportar todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência, todo o seu estudo durante décadas de vida. Então, a única coisa que você tem certeza é que, realmente, quando você se for, você vai. Então, qualquer área do direito, ela é possível se ganhar um bom dinheiro, se não só sobreviver, como muitos sobrevivem, mas como também trabalhar. Então, todos os nichos são palpáveis, são possíveis de se alcançar. E a área condominial, ela está começando a se consolidar, tanto que nós estamos sempre batendo em um chamado direito condominial, que, na verdade, ele faz parte do Código Civil e está junto com o direito imobiliário. E até as comissões da OAB, elas são de direito imobiliário e condominial, e estão começando a se desvincular. Já temos a Comissão de Direito Condominial já em muitas sedes da OAB do Brasil.
Aqui em Sergipe, a gente apresentou um projeto e está sendo estudado para ver se até o próximo ano a gente também cria nossa comissão de direito condominial aqui de Sergipe, mas em outros estados já existem institutos específicos de estudo só para direito condominial, não se misturando com o direito imobiliário. Então, está se desvinculando o direito condominial do direito imobiliário, e a crescente quantidade de leis, de exigências que estão se fazendo dentro do direito condominial, dentro de um síndico, de uma pessoa do síndico. Se você observar hoje a quantidade de responsabilidade civil e criminal que um síndico tem, você vai observar a responsabilidade que é hoje ser síndico, a responsabilidade que é hoje administrar um condomínio. Ele hoje está cercado de matérias jurídicas de diversos tipos diferentes, da parte trabalhista, da parte previdenciária, da parte de contabilidade também. Todos os mecanismos de todos os direitos, pode-se dizer, eles acabam convergindo na área condominial também, porque você ali, num ente condominial, em um condomínio, você tem ali, vamos dar alguns exemplos: direito trabalhista com relação aos funcionários, direito previdenciário com relação aos funcionários, direito de vizinhança, relação entre os moradores, ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, relacionado às crianças que participam ali do condomínio, que estão soltas na área comum, aquelas crianças que são violentadas, aquelas crianças que hoje são esquecidas pelos pais dentro de casa trancada. Então, inclusive, tem um projeto de lei que está para ser sancionado, onde o síndico ele é responsabilizado caso ele não preste queixa, se ele não tome atitudes quando houver violência doméstica dentro do condomínio. Então, você vê que cada dia mais estão vindo mais exigências, mais requisitos ligados ao condomínio. Aí vem a questão de, vamos dizer, direito imobiliário mesmo, quando existem questões do próprio condomínio relacionado à cobrança, relacionado a todo o mecanismo. Tem o direito do consumidor com relação aos prestadores de serviços que prestam serviço ao condomínio. Então, você já percebe a quantidade de direitos que estão vinculados a só uma entidade, o condomínio. Tudo vinculado. Como nós também, pessoas físicas, também nos cercamos de todos esses direitos. Mas quando você se debruça para poder trabalhar para um condomínio, você tem que ter conhecimento de todas essas áreas para poder fazer, sim, poder orientar melhor ao síndico, poder direcioná-lo ao correto, entendeu? Então, você tira que aí tem uma série de outros direitos que podem ser ligados a essa área que hoje está, sim, se desvinculando do direito imobiliário e que está, sim, ganhando espaço e, possivelmente, acredito eu que chegará ao ponto de ter uma parte das matérias do curso de Direito relacionadas ao direito condominial, até porque hoje grande população está vivendo em condomínios e a tendência é que cada vez mais tenham mais pessoas vivendo em condomínio. Então, isso só tende a aumentar, só tende a proliferar, não a diminuir. É um mercado que só tende a crescer e não a diminuir. Realmente muita coisa, né? Quando a gente para pensar assim, nas questões que perpassam um condomínio, são diversas questões de vários ramos diferentes do direito. E com a pandemia, aí sim, a gente começa a entrar no tema da nossa conversa de hoje. Com a pandemia, isso aumentou, diminuiu, surgiram questões novas? Que questões jurídicas são essas decorrentes da pandemia? Então, até antes de começar, falar que eu conheci um ex-aluno seu, que hoje também está se debruçando muito sobre a área condominial, que é o Rodrigo Pessoa. Ele disse que adora você, que ele tem ótimas lembranças de você. Eu não sei se você realmente foi professor dele, porque você foi meu professor, eu não tenho essas memórias todas de você com relação a ser ótimas lembranças. Eu sei que você, como professor,
é bem exigente, é um cara tranquilo, e para mim você foi, não porque eu estou na sua presença, você foi o melhor professor que eu tive na área do direito na universidade. Então, ele fez 1000 elogios a você. Eu não sei se você lembra dele, eu sei que você já teve uma centena de milhares de alunos, passou pela sua mão, mas o Rodrigo Pessoa, ele lembra de você, falou muito bem, e ele fez até um congresso comigo em São Paulo, e aí ele disse, Heraldo é uma pessoa fantástica, tudo mais, aí eu queria só fazer esse parênteses aí na nossa conversa para falar sobre isso. Agradeço muito pela lembrança, pelo carinho, tanto seu como do Rodrigo. De fato, já foram, não sei se uma centena de milhares, mas dezenas com certeza, no Rio, aí em Aracaju e aqui em São Luís. E aí, de fato, a gente não consegue lembrar de todo mundo, a não ser aqueles que marcam mais. Você, por exemplo, que de aluno passou a ser um grande amigo. Essas pessoas que são assim mais marcantes, de fato, a gente acaba lembrando. Há pouco, doutor Alexandre, você falava sobre o primeiro protocolo sanitário para condomínios do Brasil. Foi uma criação sua e foi implantado aí em Sergipe. Eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre isso. Finalizando a nossa conversa aí com relação a esse ponto aí passado, eu só falei uma centena de milhares, até por conta da sua idade, né? Eu imaginei, por conta da sua avançada idade, você já passou por essa quantidade de pessoas, mas se não foi, me desculpe, eu pensei que você já tinha passado por essas pessoas todas. Com relação ao protocolo, veja só, a gente teve aqui, não sei, Heraldo, como é que está a situação aí no Maranhão, venho acompanhando pela televisão e vejo que a situação aí é tão ruim quanto aqui, como nos outros estados também, e tivemos uma dificuldade muito grande, quem trabalha com a área condominial, de poder orientar os síndicos, porque o Brasil não estava preparado para uma pandemia, não tínhamos leis específicas para uma pandemia, e o que dirá dos condomínios? Coitado dos condomínios, as suas convenções, seus regimentos internos. Nós sabemos que condomínios são entidades mais recentes, eles começaram a surgir com mais quantidade da década de 50 para cá, e a última pandemia que nós tivemos foi a da febre amarela, tem mais de uma centena, quase uma centena de anos atrás, né? Foi em 1920, mais ou menos isso, foi no final da Primeira Guerra Mundial. A febre espanhola, ela matou eu falei, eu acho que febre amarela, né? Foi febre espanhola, foi a última pandemia, e ela matou mais gente, né, no final da guerra do que a própria guerra. E chegou aqui no Brasil, mais ou menos por volta dessa época. Então, nós não estávamos preparados. E aí foi quando aconteceu essa situação. Os decretos estaduais, eles não abordavam condomínios. Tudo aborda comércio, aborda áreas públicas, mas não abordavam condomínios em local nenhum. Então, a gente ficava louco, ficavam tentando comparar o comércio com o condomínio, querendo que se reabrisse a academia do comércio, teria que reabrir a academia do condomínio, sendo que são situações totalmente diferentes. Tem pessoal naquela academia particular, tem um pessoal próprio, tem pessoal de limpeza, tem um pessoal para fiscalizar, e na academia do condomínio não tem essa situação, não tem essa mesma, como se diz, estrutura operacional para poder dar a segurança higiênica suficiente para que as pessoas possam, sim, fazer a higienização, a fiscalização e aí por diante, entendeu? Então, fica muito difícil essa situação, e aí surgiu a ideia de tentarmos fazer um decreto. Na verdade, o início a ideia foi um decreto totalmente direcionado a condomínios. Você vê, eu fiz um modelo de decreto que tinha mais ou menos 14 páginas, onde eu falava sobre todos os assuntos, inclusive visitação, falava sobre os moradores entrando e saindo, como eles deveriam se comportar nas áreas comuns, quais áreas comuns poderiam ser reabertas e as medidas de prevenção que poderiam ser feitas, assim como também a questão dos funcionários, quais os EPIs que deveriam ter à disposição dos funcionários, o tratamento com os funcionários sem aperto de mão, essas coisas todas.
Então, nós fizemos esse modelo, deu 14 páginas, e levei para a Secretaria de Saúde do Estado, juntamente com a comissão aqui que me acompanhou, o pessoal da Associação de Síndicos, um radialista que foi quem intermediou essa conversa, e um outro amigo da área de corretagem, que também foi se fazer presente, representando também um segmento da área condominial. E lá fomos atendidos e pedimos encarecidamente que fosse tido alguma visão relacionada a condomínios. E fomos atendidos. Eles converteram esse modelo de decreto em um protocolo sanitário e foi publicado pelo governo em mais ou menos 6 páginas, deu mais ou menos 6 páginas, e esse protocolo, ele contempla muito das coisas que eu coloquei. É porque eles fizeram um resumo de algumas áreas do tipo academia. Academias já tinham lançado um decreto falando sobre a reabertura de academias, então eles fizeram referência à academia do condomínio para que atendesse os requisitos desse outro decreto. Então, eles não repetiram na sua integralidade, e aí com isso já reduziria um pouco a quantidade de páginas. E com essa publicação, nós conseguimos lançar, pode-se assim dizer, o primeiro protocolo sanitário direcionado a condomínios do Brasil, pelo menos com relação à pandemia. Eu desconheço qualquer outro protocolo que já tenha sido lançado. Mas com relação à pandemia, eu tenho certeza, porque eu fiz uma pesquisa minuciosa em todos os estados, procurei saber, no máximo que eu vi era em alguns poucos decretos, por exemplo, do Ceará, falava 2 artigos falando sobre condomínios, dizendo que estavam fechadas as áreas comuns e tudo mais, então não tínhamos um norte. E a intenção do protocolo não foi dizer que o condomínio tem que fazer daquele formato, é dar um norte, dar uma referência para que os síndicos eles possam tratar as suas áreas comuns com aquele formato que a gente colocou ali. A gente colocou algumas recomendações, não foram imposições. E a intenção foi exatamente dar um ponto de referência. Não foi impor nada, não foi dizer você tem que fazer assim, até porque os condomínios eles têm formatos diferentes, têm estruturas diferentes, têm uma população diferente, têm uma cultura diferente, e aí vai. Então, você não tem como colocar uma regra só para todo mundo. Você cria parâmetros que devem ser seguidos. A única imposição foi a que já vem sendo imposta desde o começo da pandemia, que é o uso de máscara, a colocação de álcool gel à disposição, a higienização, o distanciamento nos locais e recomendações com relação a evitar visitações. Evitando as visitas, você faz com que evite também que o Covid entre dentro do condomínio e possa contaminar até os próprios colaboradores, os próprios funcionários. Mas, deixando claro, visitação às áreas comuns, não às unidades individuais de cada condomínio, entendeu? Perfeito. Graças aos contatos que a gente tem aqui, inclusive junto à Secretaria de Estado da Saúde, o secretário, o Carlos Lula, que é colega nosso, advogado, inclusive, é meu amigo pessoal, a gente pode, inclusive, repassar para ele esse protocolo, se você tiver interesse, para ver da possibilidade de adotar aqui. Embora aqui, especialmente na capital, em São Luís, a gente já esteja com a situação sob controle, quase todas as atividades já voltaram ao normal, a gente deve ser, inclusive, a primeira cidade do país a voltar a ter torcedor no estádio, antes mesmo do resto do país, exatamente porque a situação está sob controle, graças às medidas preventivas que foram tomadas aqui, bem a tempo e de forma muito correta. Bom, eu imagino, doutor Alexandre, que um problema grave hoje no condomínio seja a questão da inadimplência, que sempre existiu, né? Sempre o condomínio teve que trabalhar com essa questão, mas após a pandemia e com a recessão econômica decorrente, a falta de medidas econômicas adequadas, eu acredito que a inadimplência aumentou. Isso é uma sensação correta, não? Então, desde o começo da pandemia, eu tive esse cuidado de acompanhar boa parte dos meus condomínios para saber realmente se estava havendo esse aumento na inadimplência ou não. Senti um pouco de aumento nos condomínios mais populares. Nos condomínios de média classe e classe alta, houve até redução da inadimplência.
teve até uma redução da inadimplência. Então, a classe mais popular, mais baixa, pode-se assim dizer, foi a que sofreu mais com a pandemia. Apesar dos estímulos do governo de tentar dar essa ajuda de custo aí para as pessoas, esse auxílio emergencial que foi dado, ele realmente ele pode ter ajudado até a diminuir essa possível inadimplência que viesse avassaladora, porque eu entendo que foi a seguinte conotação que eu tenho. Com a injeção desse dinheiro no mercado, evitou-se das pessoas aumentarem a falta do dinheiro nessas classes. Por quê? Porque um ficava ajudando o outro, comprando uma coisa, dando assessoria ao outro, e esse dinheiro circulando entre eles mesmos ajudou a não ficar sem qualquer valor essa população. E aí, talvez, provavelmente, não teve um efeito de tsunami, como eu esperava no começo, realmente, eu estava com medo de vir realmente uma onda gigantesca de inadimplência, não aconteceu, pelo menos nos condomínios aqui. Hoje eu trabalho com quase 15% do mercado de Sergipe, tá sobre a minha carteira, e aí não teve esse efeito devastador. Teve realmente um aumento, em alguns condomínios houve um aumento da inadimplência. O que eu fiz antes de começar a pandemia, Heraldo, quando eu comecei em janeiro a observar o que estava acontecendo na China, eu rapidamente pensei em mudar a sistemática do escritório e mudei de ações para ações judiciais para ações administrativas. Então, eu usei o resto de janeiro, fevereiro todo e o início de março para criar um call center no meu escritório. Fiz toda uma estrutura de call center, preparei algumas pessoas para trabalhar nesse call center e com o lockdown que foi dado, nós continuamos trabalhando, mesmo em home office, em call center, fazendo acordos administrativos, fazendo novos parcelamentos das pessoas que estavam inadimplentes, e eu acho que isso também refletiu muito para que a inadimplência não aumentasse, as pessoas pudessem ir pagando o que poderiam pagar naquele momento. E isso eu acho que teve um efeito muito positivo, porque eu não tive um sentimento de perda durante a pandemia. Nosso escritório ele se manteve no mesmo potencial que estava antes da pandemia, e agora que já está acabando, pelo menos, os efeitos do isolamento social, até está só evoluindo, graças a Deus. A coisa está evoluindo, está aumentando a receita, e isso por conta exatamente dessa iniciativa que eu tive ao observar. Alguns amigos meus palestrantes me ligaram no começo de março perguntando o que eu achava, eu orientei eles e disse, olha, acredito que vocês, a partir do dia 20 de março, vocês não vão conseguir mais fazer palestras e nem congressos. Vocês, se quiser, cancele logo tudo, porque vocês vão ter problemas, vocês não vão ter mais esse trabalho sendo feito desse formato. Vocês vão começar a trabalhar de forma online. E aí um grande amigo meu, que hoje é um dos maiores advogados do Brasil, que é o Dr. Carpar, de São Paulo, ele depois me ligou agradecendo, dizendo, realmente, Alexandre, você previu bem a situação, e aí ele se adequou, ele hoje faz alguns cursos online, ele faz até palestras online, e foi uma mudança para a nossa vida, né? Essa pandemia, ela veio para mudar todo o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas, e até de repensar muita coisa que a gente fazia e não percebia que dava para fazer diferente. Hoje mesmo eu tenho usado muito o online para fazer reuniões, para fazer assembleias, para fazer... Ontem, para você ter uma ideia, ontem à noite eu participei de uma reunião de condomínio, a qual estava sendo feita uma mediação da briga de dois moradores que estavam brigando por causa do som dos filhos de um que estavam perturbando o apartamento de baixo. Então, eu participei de uma reunião sem estar presente lá, de uma mediação para tentar chegar a um acordo entre essas duas partes. Então, hoje realmente a coisa está muito diferente, algumas coisas para melhor.
Ok. Com relação às assembleias, estava pautado até aqui para lhe perguntar sobre isso, e você tocou no assunto na hora exata. Seria, assim, a atividade mais frequente do advogado que trabalha com condomínios, a participação em assembleias, e também seria a atividade mais trabalhosa, exatamente pelo fato de lidar com pessoas, e às vezes pessoas são um tanto quanto complicadas, ou não? Tem algo que é mais difícil que isso? Primeiro, eu peço desculpa de não ter respondido. Você pode sim, eu vou te encaminhar o protocolo, pode sim passar para o pessoal aí do Maranhão, use à vontade. Foi feito no intuito de ajudar as pessoas. Esse meu trabalho que eu fiz foi uma tentativa de ajudar, entendeu? Já foi encaminhado esse protocolo até para algumas cidades da Bahia também. Aqui, a cidade de São Cristóvão já copiou, já publicou também o mesmo protocolo. De Socorro marcou uma reunião com a gente para poder publicar. Eu já disse que nem precisava de reunião, eles podem publicar, não tem nada de direito autoral aí, pode ficar à vontade. Com relação às assembleias, Heraldo, eu acho que a assembleia realmente é algo, assim, vamos dizer que é o sistema nervoso do condomínio, é onde tudo se aflora de uma forma, às vezes, mais intensa. E ao advogado que está presente na Assembleia, ele tem que ser um mediador, ele tem que ser um cara pacificador. Ele não pode estar lá para meter lenha na fogueira, ele não pode estar lá para poder tomar partido de síndico, tomar partido de morador, ele tem que ser imparcial, ele tem que estar lá para dizer o que é a lei, o que é o correto, o que a jurisprudência está determinando. Ele não pode estar lá para poder dizer, fulano está certo, ciclano está errado, a não ser que ele esteja ali como juiz. Porque a única pessoa que pode fazer julgamento, e a gente sabe disso, são os juízes. Então, hoje existem entendimentos de todos os tipos, existem decisões de todos os tipos. Você está lá como um consultor, como advogado numa assembleia, eu sempre pondero todos os pontos de vista que estão sendo abordados. Existe jurisprudência favorável, existe jurisprudência desfavorável. Hoje a gente sabe que você que trabalhou no tribunal sabe que tem todo tipo de jurisprudência. O que você quiser encontrar do mais absurdo possível, você vai encontrar. Mas isso quer dizer o quê? Que são teses, são posicionamentos, e o que vai valer depois é o que vai ser decidido no STJ, no STF. Não temos muitas matérias no STJ e STF de condomínios, temos algumas matérias. Cada vez está chegando mais coisas novas lá no STJ. Temos nos deparado com decisões recentes sobre situações que já acontecem há muitos anos, e isso tende a ficar cada vez mais frequente. Aqui, junto ao Tribunal de Justiça, eu protocolei já por 2 vezes, sem sucesso ainda, que o presidente analisasse a possibilidade de abrir um ajuizado especial específico para condomínios e uma vara específica para condomínios. E eu mostrei para ele que existe trabalho suficiente para isso. E qual seria a vantagem para nós que trabalhamos na área? É ter uma jurisprudência una, ter uma decisão sobre determinado tema, uma uniformização das decisões. Porque hoje temos juizados diferentes, que usam CPCs diferentes, que entendem matérias diferentes. Eu vou dar como exemplo aqui, Heraldo, uma sentença que você pode até achar muita graça, onde nós estávamos discutindo que um carro dentro da vaga de garagem estava ultrapassando coisa de 70 centímetros da linha amarela. E aí, para minha surpresa, a juíza determinou na sentença que o carro podia passar até 45 centímetros. Aí eu fiquei sem entender esses 45 centímetros, aonde ela tinha encontrado esses 45 centímetros. As más línguas falam que é o quanto o carro dela passava da vaga, mas eu não posso afirmar que é isso. Mas aí nós recorremos, e nesse recurso eu fiz a defesa, a sustentação oral, e falei perguntei aos juízes se caso eu comprasse um apartamento com um quarto de 6 metros quadrados, se eu poderia colocar naquele quarto de 6 metros quadrados uma cama king, se eu ia conseguir colocar uma cama king. Aí
Fiz a pergunta e eles amavelmente responderam que não, né? Não tem condições. Eu disse, então, por que quando eu compro um apartamento onde a vaga de garagem está lá toda marcada, com um espaço correto, onde diz qual é o tamanho do meu carro que deve ficar naquela vaga, eu quero botar um caminhão ali dentro. Não tem como, não tem como, não tem porquê. Você compra, e inclusive na escritura, vai o tamanho do seu apartamento e o tamanho da sua vaga de garagem. Então, as pessoas elas precisam se ater a isso, que quando vão comprar um apartamento, elas precisam saber o tamanho do seu carro para saber se a vaga de garagem que você está comprando cabe seu carro. Porque não é o condomínio que tem que se virar depois para colocar. Ninguém compra um apartamento e coloca o armário saindo pela porta em direção ao hall de circulação de moradores. Por quê? Porque ali é a área do condomínio. Então, quando você passa dessa linha amarela da garagem, você já está invadindo o espaço do condomínio. E nesse caso específico dessa ação, era uma ação de uma moradora vizinha que tinha dificuldade de estacionar o carro dela por conta dessa ultrapassagem desse carro num espaço que deveria ser usado para circulação de carros, para a manobra do carro. Inclusive, foi a primeira ação em que eu vi que houve uma perícia. A juíza ela foi até o condomínio, manobrou o carro da autora para tentar colocar na vaga da garagem. Então, foi a primeira vez que eu vi um juiz sair do seu local de trabalho, da cadeira de juiz, para poder ir até o local para fazer aquela averiguação própria, porque você sabe que em juizado especial pode ser feito isso, se o juiz assim achar permissível, não precisa fazer, se for uma perícia simples, que não precisa de perito nem nada, você pode fazer essa constatação simples, em juizado é permitido, e o juiz pode ir até o local, fazer essa diligência para verificar realmente a situação em loco. E foi feito. Foi a primeira vez que aconteceu isso, e foi muito interessante isso. Maravilha. Bom, nessas assembleias, que, como você disse, acabam sendo frequentes e acabam dando um certo trabalho ao advogado que atua no direito condominial, eu imagino que você já viveu também algumas situações muito curiosas. Você poderia destacar alguma assim, como, poxa, essa me marcou, eu vou contar para o resto da vida para os meus filhos, para os meus netos. Consegue lembrar assim de primeira? Rapaz, assim, tem as que já me marcou positivamente, onde eu vi moradores sendo altamente solícitos uns com os outros, pessoas muito amáveis, coisa assim muito legal, como também tem aquelas de pessoas altamente mal educadas, que brigam, dão murro um no outro. Já tive uma vez que eu estava de costas, só escutei a zoada de um morador batendo em outro, e aí depois ainda disse, não, o senhor vai ser testemunha. Eu disse, como? Eu estava de costas, só escutei a zoada. E outra pessoa no chão, então não sei nem como posso dizer isso em juízo, como foi. Então, existe também assembleias onde eu tentei intervir para tentar mediar uma situação, e moradores mais educados disseram, não, o senhor não pediu sua opinião, o senhor fique aí caladinho e espere ser perguntado alguma coisa ao senhor. Então, tem esse tipo de situação. Aí, nesse caso em específico que eu estou falando agora, eu pedi licença aos moradores, disse que eu não estava ali para ser destratado, estava ali como um consultor, que meu intuito ali era ajudar, e com a falta de educação de determinados moradores, eu não tinha por que estar ali, me pedi desculpa e saí. E depois, uma dezena de moradores, junto com o síndico, foram pedir desculpa por causa da situação, dizendo que a pessoa é assim mesmo, não sei o que. Assim, ela pode ser assim, mas ela não dou direito a ela para me destratar. Eu estou ali para ajudar. Então, acontece muito coisas boas e ruins em assembleias, Heraldo. Não é uma coisa para você temer, não é uma coisa... Muita gente tem medo de assembleia de condomínio. Isso, eu acho que depende muito do presidente da assembleia. Eu acho que um dos, pode dizer assim, dos pontos principais de uma assembleia de condomínio é o presidente. A condução da assembleia é o que faz com que ela vá para uma coisa boa ou ela caia de vez naquela bagunça. Então, a presidência da assembleia é que tem que ter pulso firme, tem que manter a ordem,
porque se não for mantida a ordem, a coisa muitas vezes vai para o litígio. E eu gostaria de fazer aqui uma observação, que a pandemia, ela nos trouxe algo muito importante que nós aprendemos com vocês, professores universitários, que é uma coisa chamada princípios. Os princípios nunca foram tão usados na época da pandemia como estão sendo usados agora. E foi com base nesses princípios do direito à vida, do direito à saúde, os princípios que estão inseridos na Constituição, foi que os condomínios começaram a tomar as primeiras atitudes, quando decidiram por fechar completamente as áreas comuns, tomar determinadas medidas impopulares, proibir entregador de delivery entrar dentro do condomínio. Todas essas medidas foram de encontro a questões já convencionadas no condomínio, questões que estavam na convenção e no regimento interno, mas com base nos princípios que tanto falamos, que escutamos na universidade, princípio à vida, direito à vida, princípio ao contraditório, e aí vai todas essas coisas que muitas vezes os alunos acham que não são importantes, são os mais importantes, porque eles estão acima até da própria lei. E é onde esse princípio, quando ele é colocado à prova, é que ele vem e mostra, olha, a lei pode dizer isso, mas o mais importante para todos é a vida. E foi dentro dessa situação da importância à vida é que foram tomadas medidas tão enérgicas nessa época de pandemia, de uma forma até de exceção, pode-se assim dizer, né? Foi uma situação totalmente fora do que nós podíamos pensar ou sonhar quando nós estudávamos direito, né? Com certeza. Doutor Alexandre Sobral, chegamos ao fim do nosso programa, passou tão rápido, o papo foi tão agradável, como sempre, que a gente nem percebeu, né? O que não impede que futuramente a gente volte a falar sobre essas questões, sobre novas questões que surgirem no direito condominial. Mais uma vez, o meu agradecimento, que eu sei que você é um homem extremamente ocupado, com muitas atribuições, ter parado aí para nos atender, dedicar esse tempo aos nossos alunos, a gente agradece demais. Fica o espaço, então, para as suas considerações finais. Queria agradecer o convite, Heraldo. É uma coisa que, assim, me deixou muito feliz, porque você foi meu professor, é uma pessoa que eu considero demais, é um amigo mesmo, uma pessoa amiga, e que eu tenho certeza que esse convite é até um reconhecimento, talvez, do meu trabalho, e eu digo que isso se deve a professores que eu tive como você. Eu tive ótimos professores, tive professores mais ou menos, e aqueles que não foram, que só foram tipo contadores de história. Eu acho que você lembra de um que o apelido era Forrest Gump. E graças a pessoas como você, que estimulavam os alunos a estudar, a querer serem melhores, a poder fazer o melhor. Então, graças a pessoas como vocês, acabam nos transformando em bons profissionais. E isso eu só posso agradecer mesmo aqui publicamente a todo o empenho que você teve como professor. Eu não me esqueço nunca que a primeira vez que nós tivemos o primeiro curso que nós fizemos juntos, você foi primeiro, acho que deu a primeira matéria comigo, foi Direito Civil 3, e aí eu passei tranquilamente. Quando foi no outro curso, nós já tínhamos um certo vínculo de amizade, e eu acabei não me dedicando tão bem, e fiquei com vergonha da nota que eu tirei sua, e fiquei com tanta vergonha que as outras duas notas, eu acho que eu tirei, salvo engano, a nota máxima. De tanta vergonha que eu tive de você, que eu me senti tão mal, não por nada, é porque eu me senti vergonha de não ter estudado uma matéria de meu amigo. E aí eu fiquei tão triste naquilo ali, fiquei tão revoltado com aquilo, que eu fui cair nos livros e fui estudar. E eu acho que isso foi muito bom. Isso foi muito bom, porque as pessoas têm que entender que nem tudo na vida é sempre coisas boas. Você tem que aprender com as coisas ruins. E meu pai também, vou finalizar falando outra coisa que meu pai me falou, que eu, quando ainda fazia universidade, tinha alguns professores que eu acabei de citar que não eram tão bons,
E eu dizia, não, meu pai, eu não vou assistir essa aula não, porque essa aula é muito ruim, o cara é muito, muito ruim, eu não consigo assistir a aula dele. Aí meu pai dizia, não, Alexandre, você tem que assistir a aula dele sim, porque tudo na vida você aprende. E esse professor ruim vai te ensinar. Aí eu disse, meu pai, vai ensinar o quê? Você vai te ensinar como não ensinar. Ele vai dizer a você como você não deve dar uma aula. E realmente, você até com os exemplos ruins, você aprende que aquele exemplo é um exemplo ruim e que você não deve repetir. Então, as pessoas precisam saber que, até com as coisas ruins, elas servem de aprendizado, e a pandemia foi algo ruim, mas que nos ensinou muita coisa, ensinou que devemos ser mais família, devemos ser mais solidários, mais amigos, né? Então, temos que de pensar no próximo. Nós não vivemos num mundo que somos, podemos dizer que somos totalmente isolados. Foi uma doença que veio e atingiu pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas, sem distinguir função social, cargo público, então ela atingiu todo mundo. Isso sirva de exemplo, sirva de pensamento que devemos manter as coisas, devemos ser um pouco mais, vamos dizer assim, pensar um pouco mais no futuro, pensar um pouco mais na natureza, pensar um pouco mais na nossa vida, como nós levamos, porque tudo que fazemos pode se voltar e refletir não só para nós, como também para as pessoas que nós amamos. Acho que eu queria deixar só esse pensamento final aí, para que possamos viver melhor e viver cada dia do jeito que puder, mas sendo pessoas boas. O mais importante é sermos pessoas boas com as outras pessoas, porque a bondade sempre volta de alguma forma para você. Sem dúvida alguma. Doutor Alexandre Sobral, eu acho que um dos traços comuns das nossas vidas é que nós tivemos grandes pais, né? Pais que nós consideramos exemplos de homens de vida e que ajudaram a nos formar. E penso também que depois de 30 anos lecionando, em 3 estados diferentes, eu cheguei à conclusão de que, de fato, o professor ele não faz o aluno, ele não forma o aluno já vem pronto. O professor só consegue descobrir isso, abrir as portas para que o aluno floresça. É o teu caso, Alexandre. Você já estava pronto, você já era bom. Não fiz nenhuma diferença a não ser abrir a porta para você. E é por isso que hoje você é brilhante, é bem-sucedido em todos os setores em que você atua. Então é isso. Semana que vem tem mais assunto jurídico relevante. Pense nisso e faça direito.